Olá! Hoje vamos fazer uma touca para adulto. Coloquei aqui na máquina 140 pontos e o ponto vai ser trabalhado no lado avesso. Chamo uma agulha para cima, no centro, conto 7, chamo mais uma. A cada 7 agulhas embaixo, uma vem para cima. Precisa ser número ímpar. Se você quiser colocar 5 ou 9, também poderia. Mas eu vou pôr 7. Depois você escolhe a configuração, se quer o desenho menor ou maior. O trabalho vai ser com uma lã de enfeite. Essa aqui é uma lã para tricô à mão. Ela tem botonês, ela tem umas bolinhas em colorido. Então, vai ficar um trabalho de enfeite muito bonito. Vou bem lá na esquerda e enlaço cada uma dessas agulhas que veio para cima. Não puxando demais, nem deixando muito folgada. Passo uma carreira, chamo a mesma agulha para cima. Nas duas laterais desse trabalho, eu não tenho 7 agulhas, eu tenho menos. Eu preciso dar um enlaçado também na última agulha. Quando eu não tenho ela levantada normalmente pela contagem, eu chamo uma, independente da quantia de agulhas que tenha entre o ponto levantado e a final. Enlaço da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, sempre enlaçando as agulhas. Faço uma carreira. O detalhe é que a regulagem de trabalho aqui não é de malha lisa, é um pouco maior. Essa, por exemplo, essa linha principal, eu usaria na regulagem 7, é uma lã 315. E aqui eu estou na regulagem 9. Então, eu sempre coloco em regulagem mais alta para despachar, para a máquina conseguir trabalhar essas agulhas que são enlaçadas. Chamo a agulha novamente para cima, a mesma que foi chamada antes. Faço essas carreiras de enfeite 5 vezes. Tendo 5 carreiras, pego o transportador de 1. A primeira laçada que formou aqui, a primeira carreira que formou aqui, pego ela bem no meio e coloco na agulha central. Como eram 7, coloco na agulha do meio. Da mesma forma, essa na lateral, também conto 3 agulhas e coloco a laçada na 4ª agulha, para formar o desenho continuado, porque vai ser costurado na lateral e precisa de uma sequência no desenho na horizontal também. Pego a laçada da primeira carreira que foi feita, coloco na agulha do meio. Nessa carreira, é melhor colocar as agulhas todas para cima.
Passo uma carreira e agora seleciono para cima a agulha que ganhou a laçada. Enlaço. Quando eu enlacei, eu não deixo a carreira que foi tecida aqui muito para cima. Eu levo ela para trás, porque senão o carro não consegue trabalhar e prende. Faço 5 carreiras dessas enlaçadas para terminar a receita do desenho. Tenho 5 carreiras novamente, pego a laçada e coloco na agulha do meio. Para ajudar o carro a trabalhar, trago as agulhas para cima. Agora, qual agulha vem para cima? A que ganhou a laçada, que fechou esse losango aqui. Essas 10 carreiras que foram feitas com o fio por cima formam uma receita do trabalho. Aqui poderia ser dado uma distância entre um desenho e outro, ou fazer na continuação. Fazendo assim em continuação, vai formar outro losango nessa posição e depois intercala novamente o losango. Eu vou continuar para cima, fazendo a receita duplicada sempre. Sempre repetindo na sequência. Chamei a agulha para cima e, como tem uma distância entre ela e o final, chamo a última também para ser enlaçada. Cuidando para que, ao enlaçar, não fiquem presas as agulhas laterais ao ponto. Então, sempre puxa, não demais, né? Não retesar demais, que chega a entortar as agulhas, e nem deixar muito folgado, porque daí fica feio. Faz uma distribuição uniforme, enlaçando e fazendo a quantia de carreiras. Quando eu tenho 7 pontos, eu achei essa quantia de 5 carreiras tecidas muito bom. Quando a quantia de pontos entre uma agulha erguida e outra é menor, 5 carreiras ficam exagero. Então, eu faria 4 ou até 3 carreiras de enlaçado apenas antes de pegar a laçada da primeira para pôr para cima. Isso vai de testar de trabalho para trabalho. Aqui é uma touca, comecei de cima para baixo e vamos fazer toda ela nesse enfeite aqui.
Aqui uma observação também, quando se está trabalhando com um fio assim enrolado por cima, principalmente quando a lã é mais grossa, como essa, e o carro atola, não vai nem para frente nem para trás, nem para frente nem para trás. Você forçar vai acabar danificando alguma agulha. Então, a observação é, está atolado, gira, no caso da Eugene, gira essa alavanca lateral aqui, no triângulo bem aqui em cima. Você consegue tirar o carro e colocá-lo no trilho mais adiante, desmanchando a carreira e vendo qual é o problema que aconteceu aqui, que pode ser que aconteça novamente quando você volta com o carro. Pode ser que uma dessas lãs esteja engatada numa agulha, impedindo, ou haja um nó, ou alguma outra coisa assim. Então, não forçar, desmancha a carreira, a metade da carreira que foi feita, até onde o carro atolou, arruma os pontos e volta a tecer, sempre com cuidado. Não forçar o carro, porque pode acontecer algum dano, ou nas agulhas ou no próprio carro. Esse é um trabalho que ele fica bastante grosso, pesado, por causa da lã que está sendo feita em cima. Nesse eu fiz com a lã mais grossa, lã para trabalhos à mão, mas pode ser feito também em outras lãs, em outros tipos de lã de novelo que caiba na máquina normalmente. E aqui deu o comprimento para mim. Como eu estava trabalhando a lã principal em regulagem mais alta, agora volto à regulagem normal para malha lisa, regulagem 7. Faço uma carreira. Vou fazer o acabamento somente para a parte interna. Baixo a regulagem o máximo que der, aqui na regulagem 1. E para essas agulhas trabalharem bem, chamo para cima. Volto à regulagem normal e chamo as agulhas para cima. Essa é uma marcação que eu faço quando eu quero que a malha fique no avesso. Eu não faço uma marcação com regulagem alta, eu faço uma marcação com regulagem bem baixa, o mais baixo que a agulha consiga trabalhar. Tiro em linha de outra cor, para ser costurado depois.
Essa barrinha, então, vai ser costurada por dentro, ficando à mostra somente 2 carreiras aqui embaixo. É um trabalho muito pesado, muito bonito. Também ficaria bom esse mesmo ponto fazer almofadas, fazer cobertas, coberta para sofá, ficaria muito bonito. Ou fazer vários quadradinhos também, nossa, ficaria lindo. Aqui no início foi colocado o início rápido, então é só puxar o fio de início, que ele franze o topo dessa touca. Fechando, essa vai ser simplesmente costurada, mas também caberia aqui um botão bem grandão. Essa vai ser costurada e fechado ele sem botão, sem pompom, sem nada. Mas ficaria muito bonito também um botão na cor do enfeite. E costura na lateral pelo lado do desenho aqui, que é o lado que vai ficar a peça para fora. No lado interno, ele não aparece em fios alguns, só uma sombra do trabalho que foi enrolado nas agulhas. E olha como ele está grosso. É um trabalho pesado mesmo, para frio. Essa é uma touca para uma senhorinha. Eu coloquei 140 pontos, deu 52 de circunferência e 20 de comprimento. Foram feitas 90 carreiras de cima até embaixo e mais a barra. Essa então é a nossa peça para hoje. Um trabalho usando lã mais grossa no lado avesso. Bom trabalho!